Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O Ronald e o Luiz Henrique Lô falaram aí a respeito da entrevista que teremos hoje com o Antônio Lavareda, a respeito dessa pesquisa que foi feita e divulgada hoje, né? E é interessante observar já alguns movimentos dos candidatos, inclusive com base nas pesquisas. O Ciro Gomes, ele ficou ali sendo filmado, né? Sendo alvo ali de um vídeo, enquanto assistia uma entrevista do Sérgio Moro falando sobre privatizações e sobre, particularmente, a Petrobras. O Sérgio Moro foi perguntado ali pelos entrevistadores se ele é favorável a privatizações, ele disse que sim, falou de maneira geral. Aliás, vale notar aqui que o Ciro Gomes já disse que grande parte das estatais pode ser privatizada, porque são estatais que dão prejuízo e que algumas nem precisam existir. Nós sempre lembramos aqui que o Brasil tem uma estatal para cuidar de uma coisa que não existe, que é o trem-bala. Não, isso é formidável, né? Isso é formidável. Vamos fazer o trem-bala. São Paulo, Rio. Vem Copa do Mundo, Jogos Olímpicos no Rio, vamos fazer o trem-bala. E aí, E depois faremos São Paulo, Brasília. Quem sabe Rio, Salvador. São Paulo, Belo Horizonte. Belo Horizonte, Brasília. Você vai fazendo uma rede de trem-bala. Sensacional. Muita gente já se imaginava ali, eu vou levar só tanto tempo de São Paulo a Brasília, de São Paulo ao Rio. Projeto inicial, São Paulo-Rio. Trens fabulosos, rápidos, confortáveis, seguros, tudo bem. E aí, como é comum no Brasil, criaram uma empresa estatal para cuidar do assunto. O projeto foi abandonado, não vai ter mais trem-bala, tá bom? Esqueçamos, até porque temos tantas prioridades, né? E ninguém saiu chorando, perdeu o sono porque não ia haver trem-bala. Talvez alguns tenham perdido o sono. Só que a estatal criada para cuidar do caso continuou, permaneceu. Tem lá gente trabalhando. Com o quê? Com o trem-bala, que não existe. É uma empresa para cuidar do que não existe, do trem-bala. Então é óbvio que há estatais aí, que algumas deveriam desaparecer, né? Essa, por exemplo, você vai privatizar o quê? O cara fala, tá bom, eu vou comprar pra... Qual vai ser o negócio, né? Só se for vender projetos de trem-bala para outros países e tal, porque aqui não existe o trem-bala. Então essa aí você faz desaparecer. Outras você pode privatizar. Outras não. E é claro que a Petrobras é à frente, por exemplo, do Banco do Brasil, é a grande discussão. O Banco do Brasil, nós já dissemos aqui, ele tem algumas atribuições que são essenciais, por exemplo, para o produtor rural. Ele não vai encontrar aquele tipo de serviço de assistência em nenhum outro banco. Assistência financeira. Assim como ele tem assistência técnica na Embrapa, ele tem assistência financeira no Banco do Brasil. E não vai encontrar nada parecido, a não ser em condições inviáveis. Eu já disse aqui do sujeito que tinha uma fazenda em que ele produzia leite. Tinha um gado de leite, primeiríssima qualidade. Tudo holandesa, POI, né? Pura de origem importada. E aí começa ali o sinal, isso faz muito tempo, mais de 40 anos, sinal de que a soja ia virar um grande negócio, como virou. E ele falou, eu vou embarcar nessa. E aí buscou maquinário, né? Trator, coletadeira e plantadeira. E aí, para manter o negócio do gado e na soja, ele entrou
num financiamento. Banco privado, não era o Banco do Brasil. A produtividade dele era maior que a média nacional, né? E produzia tudo na fazenda. Tudo que dava ali. Tinha feijão, tinha milho, soja, até mamona para a indústria de óleo, numa área que era difícil produzir alguma outra coisa. Produzia também alimento para o gado no inverno, né? Para dar para o gado quando faltasse pasto. Fantástico. E tudo feito com qualidade, com informações técnicas e científicas, tudo correto. Apesar de tudo isso, chegou uma hora que ou ele vendia a fazenda ou ele perdia a fazenda para o banco. Vendia para pagar o banco. E foi o que ele fez. Porque não dá. Mesmo com aquela produtividade gigantesca, tal, fazendo tudo direito, não dava para pagar os juros do banco. Então, se você, por exemplo, privatiza o Banco do Brasil, ele será mais um a oferecer condições idênticas ou muito parecidas com as dos outros bancos, até porque as coisas são meio cartelizadas, né? Informalmente cartelizadas. Dificilmente se encontra condições muito diferentes de um banco para outro. Então, o Banco do Brasil, que tem acionistas, né, particulares e tal, diferente da Caixa, que é inteiramente estatal. Agora, a Petrobras é um capítulo à parte. O Sérgio Moro, ele até diz, o Ciro até dá uma debochada nisso, ele diz que não adianta trocar de monopólio. Monopólio público para privado, estatal para particular. Que é preciso ter concorrência, várias empresas e tal. De fato, a Thatcher chegou a fazer isso com a British Petroleum, né? Transformou numa empresa de capital aberto e pulverizou as ações, não permitiu que houvesse ali um controle de uma única empresa. Mas isso é no início. Depois, os dias, os movimentos econômicos vão fazendo com que quem tem muito dinheiro vá se assenhorando da maior parte das ações. E no caso do petróleo é muito complicado. Mas o que chama a atenção é que o Moro, primeiro ele diz assim, esse é um debate dos anos 90. Parece que voltamos aos anos 90. Não, Moro. Esse é um debate que começa antes de existir a Petrobras. Um debate que teve participação até de Monteiro Lobato, não é? Que era um entusiasta da ideia da exploração de petróleo em solo nacional. E a Petrobras é decorrência de que prevaleceu uma das ideias, uma empresa estatal, uma empresa da União, e o estabelecimento de que a produção do subsolo pertence à União. Mas o debate atravessou boa parte dos anos 40. Governo Dutra, e antes até no governo Getúlio, no primeiro período Getúlio, inclusive no período ditatorial do Getúlio Vargas. Aliás, parênteses, né? É incrível como o debate brasileiro sobre sua história muitas vezes finge que não houve uma ditadura varguista que perseguiu, prendeu e matou. A gente falava há pouco do nazismo, né? Sempre lembramos aqui da figura da Olga Benário, judia, comunista, grávida, entregue de bandeja pela ditadura de Vargas ao regime de Hitler, que foi morta lá. Mas isso é outra história. Então esse debate vem de longo tempo. E aí quando vem a Petrobras, já nos anos 50, em 53, isso não encerra o debate. Houve um debate formidável ali por volta de 56, 57 sobre um contrato com a Bolívia relativo a gás e petróleo. Então esse debate é muito antigo.
E é impressionante que um debate que tem, na verdade, cerca de 80 anos, hein? Mas vamos reduzir para 70 anos. Para a antivéspera ali do surgimento da Petrobras. Impressionante que 70 anos depois, um candidato a presidente da República só consiga dizer platitudes sobre a Petrobras. Então o Moro falou, não, eu sou a favor da privatização. Bom, é uma posição, pelo menos. Mas é preciso discutir como, é preciso que haja estudos. É uma maneira de dizer, quero fazer, mas não vou fazer. Passa 4 anos discutindo, pedindo estudos. Outro dia, aliás, surgiu a história, ano passado, de que o governo estudava a privatização da Petrobras. E aí, como a Petrobras é uma empresa de capital misto, né? Tem a União como grande acionista, mas tem acionistas em boa parte do mundo. Há europeus, asiáticos, norte-americanos, acionistas da Petrobras. Não foi por acaso que a Petrobras foi processada nos Estados Unidos, por causa daquela roubalheira que nela aconteceu, e os acionistas lá foram à justiça, porque ela tem ações abertas, capital aberto na Bolsa de Nova York. E ela perdeu, aí fez um acordo, teve de pagar uma grana tremenda, e parte até foi recuperada num acordo que depois provocou outro debate aqui, que era o que seria feito com o dinheiro, né? Que é aquela história lá que o Dallagnol queria fazer uma fundação, o que é completamente inapropriado. Mas uma parte da grana que a Petrobras teria de pagar ficou aqui. Mas houve um acordo. Então, a Petrobras, quando vê a notícia dita e reiterada, sem desmentidos do Paulo Guedes ou do Bolsonaro, como ela é uma empresa que tem capital aberto, ela pediu explicações. Formalmente, mandou um documento. Diante dos rumores de que o governo estuda a privatização integral da Petrobras, queremos saber que estudos são esses, se é verdade. E aí veio desmentido. Não existem estudos. Não estamos pensando nisso. Então esse vai e vem dura muito tempo. Houve uma mudança em 97 que, em tese, acabou com o monopólio. Mas, na verdade, a Petrobras domina aí a quase totalidade do refino. E esse é um ponto crucial na formação de preços. E aí, nós tivemos ali na gestão do Pedro Parente, né, com a participação também do Henrique Meirelles, a ideia de privatizar o conceito de preços, porque antes havia o conceito de Estado. Ou seja, temos o controle, perdemos o monopólio oficial, integral, total, mas na verdade temos o controle aí do mercado, porque temos o controle do refino, o preço é nosso. E como é uma empresa que, embora tenha capital aberto, ela tem uma função social e ela tem um controle indiscutível do mercado, porque detém o refino, 13, 14 de 17 refinarias, as maiores, as que de fato determinam preços, são da Petrobras. Então, sempre houve a ideia, ou prevaleceu a ideia, de que ela tinha de atender também a um interesse social, ainda mais num país que escoa sua produção por rodovias, que precisa do óleo diesel para levar comida, para levar remédio, para levar mercadorias, enfim, para distribuir o que é produzido. Já há negligência com a condição das estradas federais e muitas estaduais, só são boas as que têm pedágio, né? Então, de repente, depois daquele período
de tombo econômico da Petrobras, que perdeu o valor de mercado, que sofreu um prejuízo gigantesco. Qual foi a saída dos sabichões? Dolarização do preço. Então, é isso que tem de ser discutido agora. Eu sou a favor da privatização, mas isso requer estudos, como será feito? Isso é tergiversar, evitar o tema essencial. A relação da Petrobras com o mercado consumidor. Por quê? Para o motorista de caminhão, para o motorista de carro, para a empresa de transportes, para a empresa de ônibus, para o usuário do ônibus, principalmente, para o taxista, para o motorista de aplicativo, para a dona de casa, para quem compra, para o varejão, para o supermercado que recebe suas mercadorias, porque caminhões chegam trazendo as mercadorias, então o preço do combustível pesa em tudo. Para o agricultor que usa óleo diesel nas máquinas, na produção agrícola, e que depende de um caminhão para o escoamento da sua produção. Para toda essa gente, sinceramente, o cara não vai ficar ali pensando, né? Passar a noite pensando, a Petrobras deve ser privatizada, a Petrobras deve ficar nas mãos do Estado. O que ele quer é preços justos. Não é subsídio, preço justo. Não é subsídio. Para os liberais econômicos do Jardim da Infância, que saem gritando, é subsídio, é subsídio. Não, isso não é subsídio. Preço. Se você tem concorrência, você vai ter o preço determinado pela relação econômica, oferta e procura. Se você não tem concorrência, ou porque é um cartel, ou porque é um monopólio, e principalmente num produto que é essencial, o consumidor fica nas mãos de uma empresa. Então o que interessa para o consumidor é que a Petrobras, eficientíssima, vanguarda em vários tipos de trabalho, inclusive exploração no mar, prospecção no mar, é vanguarda mundial. Uma formidável empresa. Roubada, atacada, loteada, mas formidável empresa. Só que a Petrobras, ela tem uma situação de mercado peculiaríssima. Embora ela tenha perdido o monopólio total em 97, oficialmente, tá tudo bem que haja N distribuidoras. A questão é o refino. Então o que faz hoje a Petrobras? Ela vende petróleo e compra combustível. Por isso a dolarização. Ela vende petróleo e compra combustível para o mercado interno. E com o preço dolarizado, o motorista de aplicativo, o motorista de táxi, ele cobra a corrida em quê? Real. Quem anda de ônibus recebe o salário, o ganho, a renda, o rendimento, como? Em real. Você vai comprar comida, você vai comprar remédio, você paga em real, você recebe em real. Todo mundo trabalha com real. Mas o preço do combustível é em dólar. Por aquela decisão tomada ali em 2017. É isso que um candidato à presidência da República tem que discutir. Ah, mas a privatização é importante. É, mas é balela. É uma discussão importante que vem antes de existir a Petrobras. Ou seja, se o Brasil exploraria esse recurso com uma empresa estatal ou com empresas privadas. E decidiu que seria com a empresa estatal. Aliás, nos quartéis, nos anos 40, 50, era quase unânime a defesa de que fosse uma estatal. Tanto que, durante o regime militar, durante a ditadura militar,
Essa discussão não existe de privatização da Petrobras. Aliás, o governo Geisel era um governo que tinha uma visão nacionalista e estatizante, diferente do Castelo Branco, né? O primeiro dos generais, que tinha lá uma visão de economia aberta, liberal, tanto que colocou Roberto Campos e Bulhões. Não há grandes mudanças ali no período mais assassino do regime, que foi com o Médici, antes com o Costa e Silva. Ali as prioridades eram muito mais políticas do que econômicas, e havia uma situação econômica muito favorável, principalmente durante o governo Médici, né? Até que veio o choque do petróleo em 73. E no governo Geisel, a ideia é outra. A ideia é o capital nacional e estatais, né? Tanto que o próprio Lula já fez elogios ao que ele chamou de planejamento que existia no governo Geisel e tal. O governo militar teve várias... Ele não foi personificado como a ditadura chilena, né? Que tinha um Pinochet. Ele era a personificação da ditadura. Ou a ditadura argentina, que foi o tempo todo corrupta e cruenta. Matou muita gente, né? Um regime assassino e corrupto ao mesmo tempo. A ditadura brasileira, ela teve diversas faces, né? Você compara a visão econômica no governo Castelo Branco com a do Geisel, não tem nenhuma relação. Nenhuma relação. E são até antagônicas as visões. Agora, a Petrobras nunca entrou em discussão. Nunca. É discutível? É. Pode-se discutir, o Brasil deve discutir esse tipo de coisa, com seriedade, maturidade, sem discursinho panfletário. É uma boa ou não é uma boa? Mas o importante é uma boa ou não é uma boa? Pro povo. Será melhor ou pior? Ele terá melhores serviços e com preços justos? Ou simplesmente vai trocar o dono do pedaço? É uma questão importante, mas hoje o assunto não é esse. O assunto é a política de preços de um produto perecível. Logo, 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 gás e petróleo serão energias alternativas. Elas serão alternativas e não predominantes. E se esgotarão. Acho que não teremos tempo disso. Não, mas a lógica é que um dia a última gota de petróleo seja extraída. Essa é a discussão. Política de preços. Como é que esse produto chega para o consumidor e o impacto que ele tem na economia em geral num país que escoa a produção por estradas. Então, o Sérgio Moro, candidato a presidente, não pode dizer algo tão no nível do platô, né? Que não sai do lugar. Encomendaremos estudos, né? Encomendaremos estudos. Sua posição, pessoal. Inclusive sobre o problema imediato. Vai manter a dolarização? Mas o governo não pode se meter nisso. Como é que se meteu em 2017? A escolha da dolarização, é claro que foi oficialmente da Petrobras, mas com aval. É só perguntar ao Henrique Meirelles. Talvez ele responda. E o Ciro, apenas para fecharmos, o Ciro faz essa crítica. E claro, o Ciro Gomes, ele usa um recurso que é inteligente, ou seja, ele busca informações sobre alguns assuntos e derruba facilmente argumentos de quem não se preparou. Com muita facilidade. Não significa que as posições do Ciro são as certas. O problema é que os outros não se qualificam para derrubarem as posições do Ciro. Não contra o argumento. É claro que
com a situação eleitoral do Ciro Gomes, muita gente nem está dando bola, né? O Lula, que em tese olharia para o Ciro como alguém que poderia arrebatar parte do seu eleitorado, não está muito preocupado com os números que a pesquisa mostra para o Ciro Gomes, né? Mas o interessante é que na sua fala, o Ciro Gomes diz, quem está pensando em votar nesse moço, aquele jeito dele, né? Aí ele se oferece como alternativa. Como quem diz, não vota nesse cara não, que ele não sabe nada, vota em mim. Isso está lá à toa no vídeo? Não. O cara com a experiência do Ciro Gomes não sai falando à toa num vídeo. Ali a ideia é ele vê um eleitorado, ou um potencial eleitorado para o Moro, que é muito heterogêneo. E diante dessa característica, dos que pretendem votar no Moro, ele enxerga ali uma fatia que ele pode arrebatar. Há uma parte que vota no Moro que não quer nem saber do Ciro Gomes, detesta o Ciro Gomes. Mas há uma parte que ele enxergou, ou acha que pode ser laçada, arrebatada. E é basicamente assim que ele encerra o vídeo, dizendo que para os eleitores do Moro, que olhem para ele, né? Em vez de olharem para o moço lá, diz o Ciro Gomes. Então, os debates podem mudar a situação das pesquisas, a situação que as pesquisas retratam hoje, né? Aliás, o grande debate já marcado pela Rede Bandeirantes de Comunicação, no rádio, na TV. Tradicional centro de debates, desde sempre, a Bandeirantes. E os debates podem mudar, né? Mas tem que chegar preparado. Se o sujeito for lá para falar platitudes, lugares comuns, vai ficar patinando até a eleição. Meu caro Roland. Bandeirantes acontece e a sua participação sempre aqui. Sugiro que você busque o podcast Entendendo a Notícia. Daqui a pouco estará disponibilizado para você. Tem o de ontem, tem o de anteontem, tem todos os dias. Tá tudo lá. Nos principais agregadores de podcast e no site da Rádio Bandeirantes, que é o radiobandeirantes.com.br. A gente já volta.